Olá, para o programa Destaque desta semana, nós convidamos o jornalista José Arnaldo Silva dos Santos, de 46 anos, que é articulista do jornal O Estado e escreve como colaborador eventual para os jornais O Povo e Diário do Nordeste. Arnaldo Santos cursou letras na Universidade Federal do Ceará, UFC, e é graduado em Sociologia pela Unifor, onde cursa Direito, e cursa também o pós-doutorado em Economia no CAEM, aqui em Fortaleza. É doutor em Ciências Políticas pela Universidade Nova de Lisboa, em Portugal, onde teve a sua tese defendida e aprovada com conceito máximo de muito bom louvor e distinção, onde pesquisou o papel do mass-média brasileiro no processo do impeachment do presidente Collor. Atualmente, Arnaldo Santos dirige e apresenta na TV Universitária de Fortaleza, canal 14 da NET, o programa Visão Política, onde debate e analisa os fatos políticos da economia e da cultura brasileira. E é ainda o diretor-geral da TV Fortaleza, canal 6 da NET, emissora da Câmara Municipal de Fortaleza, na qual apresenta um programa de debates sobre temas variados. Primeiramente, gostaria de agradecer a sua presença. O senhor estudou o significado do processo do impeachment para a democracia. Como foi que se deu esse processo? Bom, primeiro quero agradecer aqui a direção da FGF-TV, que tem o privilégio de integrar e participar aqui como um dos colaboradores, em especial vocês da produção do Destaque, que me distinguem com este convite para participar do programa. Quero dividir isso com as pessoas que acompanham o nosso trabalho e, portanto, valorizam aquilo que fazemos na imprensa cearense. Portanto, esse destaque existe para o trabalho, não para a pessoa do Arnaldo. E quero também agradecer por ter diminuído a minha idade aí em 8 anos. Tudo bem. Eu tenho 54 anos e não 46 anos, como foi dito. Me sinto até lisonjeado, porque estou me achando mais jovem. Realmente parece, né? O significado do impeachment para a democracia, que é uma das vertentes de pesquisa e de análise que nós fizemos, digamos, é uma das hipóteses é a hipótese central que nós levantamos, decorre do fato de que, primeiro, é o primeiro impeachment da história da República Brasileira em seus 500 anos de república, né? Com as instituições funcionando plenamente, sem em nenhum momento o Brasil ter corrido qualquer risco de retrocesso, não obstante estarmos inaugurando a recém-democracia com a eleição do primeiro presidente eleito pelo voto direto e o primeiro presidente empichado. Veja aí que ironia. Então, você buscar entender o fenômeno político do impeachment, com suas motivações, paixões, né, que permeiam geralmente, quer dizer, episódios na história do mundo como este, conspirações, esses fatos estão aí permeados também. A teoria da conspiração, ela não deve ser descartada em nenhuma hipótese de uma pesquisa como essa. E você ver tudo isso ocorrer no Brasil, com as massas nas ruas, né? E as suas instituições funcionando plenamente, e aí Poder Judiciário, Congresso Nacional, Poder Executivo, nas 3 esferas, municipal, estadual e federal, você tem que, obviamente, buscar compreender este fenômeno e ver, no final, o sentido disso para a democracia. Se isso for um momento de afirmação dessas instituições ou um momento de violência contra essas instituições. Daí decorreu, quer dizer, a tese central da nossa pesquisa, porque tivemos o cuidado, inclusive, de priorizarmos a fonte primária. Geralmente você trabalha nessas pesquisas com várias fontes, primária, secundária, terciária. Nós optamos pelas fontes primárias, por quê? Porque os atores, na época que fizemos a pesquisa, isso foi há 4 anos, só defendemos o ano passado, estão aí quase todos vivos ainda. À exceção de Ulisses Guimarães e Leonel Brizola, os outros estão todos vivos, né? Os líderes do Fora Collor, né? Os líderes do A Favor do Collor, estão todos aí. Então nós fomos ouvir Ibsen Pinheiro, como presidente da Câmara dos Deputados, que é o homem que aceita, quer dizer, admite o processo de impeachment. Fomos ouvir o Marcelo Lavaneri, presidente do Conselho Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil. Fomos ouvir o próprio Collor por 2 vezes. Ouvimos os líderes do governo Collor no Congresso e também os líderes do movimento Fora Collor, como o deputado José Genuíno, por exemplo, só para citar. Enfim, nós, ao todo, entrevistamos 14 personalidades
né? Entrevistas longas. Nossa tese, inclusive, tem 2 volumes. Tem a tese em si do texto que a gente produziu e tem o volume, que é o volume 2, do que nós chamamos de anexos e apêndices, que são essas entrevistas. Ok. E para você, o impeachment foi uma demonstração de que os novos rumos da história tendem para a democracia participativa? Certamente. Não só de consolidação da democracia em si, representativa da forma como nós concebemos hoje no Brasil, mas a democracia participativa ela se fez presente naquele instante. Aliás, a Constituição de 1988 consubstancia esse dispositivo. Se não fora a Constituição de 1988 prever, admitir essa manifestação popular, certamente o impeachment talvez nem tivesse ocorrido, não é? Porque aquela petição, aquele abaixo-assinado feito em passeata, com mais de 2 milhões de assinaturas, que em passeata pela esplanada dos ministérios, estou falando de algo que deve estar muito presente na memória, inclusive dos mais jovens, em que Marcelo Lavaneri, em que Barbosa Lima Sobrinho, hoje de saudosa memória, para os mais jovens, era o presidente da Associação Brasileira de Imprensa, da ABI, que foram os 2 que subscreveram e peticionaram o pedido de admissibilidade de abertura do processo de impeachment ao presidente da Câmara, e foi feita uma passeata pela esplanada dos ministérios até a rampa lá do Congresso Nacional, em que todas as lideranças políticas presentes recebem aquele abaixo-assinado e aquela petição subscrita por 2 órgãos, por demais importantes. De um lado, a Associação Brasileira de Imprensa, com o seu presidente, na época vivo, Barbosa Lima Sobrinho, como falamos, e do outro lado, Marcelo Lavaneri, que era o conselheiro nacional da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, essa foi a manifestação e a primeira manifestação de democracia participativa. O povo participando, se mobilizando, e foi lá pedir ao Congresso, olha, abram um processo para investigar o que nós achamos que está acontecendo, que eram as ações ocorridas à látera do governo, que eram as denúncias de corrupção. E de que forma este fenômeno funciona como ferramenta para o entendimento da política brasileira? Bom, no aspecto das discussões políticas, ele fornece várias interpretações, permitem várias interpretações. A primeira delas, que você pode centrar, é que quais foram as motivações, que interesses permearam todo este processo. Que você reúne aí, de um lado, o Congresso Nacional, do outro lado, o PIB brasileiro. Não esqueçamos que temos uma cultura brasileira, cultura patrimonialista, ou seja, os donos do PIB, aqueles que detêm o poder econômico e parte do poder político, são os mesmos que construíram este poder econômico, este patrimônio, a custas do Estado brasileiro. Se apropriaram de parte do Estado brasileiro e, aliás, se apropriam até hoje com a sonegação dos impostos, com as inúmeras isenções que recebem legalmente, enfim. Então, você tem aqui já 2 interesses bastante conflituosos, né? Poder político, representativo, Congresso, e o PIB nessa cultura de Estado patrimonialista. Ora, quem que financia este poder aqui? O poder legislativo. É exatamente este PIB que se apropria do Estado brasileiro. Esse mesmo empresário que financia hoje as campanhas políticas, e aqui não vai nenhuma censura a isso, não. Essa é apenas uma questão de fato histórico, e se há aqui alguma reivindicação é de que seja mais transparente, né? Então, esse mesmo empresariado brasileiro, a Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, que financia as campanhas tanto para o Poder Executivo quanto para o Poder Legislativo, é o mesmo empresário que vai depois pedir subsídios ao governo, é o mesmo empresário que presta serviço para o governo, ou seja, vai participar das licitações, as grandes construtoras, por exemplo, para as grandes obras do país, portanto, vai se beneficiar disso depois, e é o mesmo que também sonega em muito os impostos que devia repassar para essa nação. Então, veja, só aqui você tem conflitos mais díspares para você começar a compreender como é que é a política brasileira. Do outro lado, você tem a manifestação popular, a manifestação da cidadania civil pelas suas várias entidades representativas. E aí, no caso do episódio do Collor, tem um fato que é bastante interessante ser observado, que foi a participação dos estudantes.
secundaristas e universitários, os chamados caras pintadas, que certamente, grande parte, sem a menor consciência daquilo que faziam naquele instante, muito mais motivadas, induzidas, do que mesmo como manifestação de consciência política. Isso é fácil a gente constatar nas entrevistas que realizamos. E do outro lado, uma mídia, não esqueçamos. A chamada mídia grande brasileira, extremamente poderosa, com um poder de influenciação muito grande, que se une ao capital, porque também são empresas capitalistas, as grandes redes, os grandes jornais, são empresas capitalistas que também se apropriam de parte desse Estado brasileiro, vivenciam das verbas publicitárias muito gordas e muito fáceis, historicamente sempre se beneficiaram disso. Então, você vê aí que já começa a se formar, quer dizer, vários outros interesses para poder culminar com o que culminou. Então, é muito interessante. Claro que um programa como esse, a gente não teria tempo de mostrar os vários aspectos que a gente percorre na pesquisa, é preciso ler. Como disse, são 2 volumes, um texto muito longo. A tese tem 543 páginas e os apêndices, os anexos, tem mais 400, ou seja, ao todo os 2 volumes dá quase 900 páginas de estudos. Então, isso está sendo trabalhado para virar livro. Nesse instante, eu tenho o privilégio de dizer que o atual ombudsman da Folha de São Paulo, que é o jornalista Carlos Eduardo Lins da Silva, está lendo a tese para fazer a sua crítica e depois fazer o prefácio. Enfim, é uma contribuição modesta, mas significativa para a história política do nosso país. Ok. E quais os desafios que o senhor encontrou para a construção da tese? São muitos. De ordem acadêmica, você conseguir que uma universidade europeia, nós fizemos isso na Universidade Nova de Lisboa, se interesse por uma pesquisa como essa. E aí nós tivemos que trabalhar um pouco a similaridade, os traços políticos e culturais dos 2 países, e pelo ineditismo, porque é a primeira tese de doutorado sobre o impeachment que examina puramente o fenômeno político. Existem várias teses feitas nas grandes universidades brasileiras e também internacionais, que examinam ou o aspecto jurídico, se foi ou não constitucional o impeachment, ou o aspecto da corrupção, propriamente dito, o que é que houve de desmandos dentro do governo. Nós não, nós preferimos ignorar essas 2 vertentes, esses 2 ângulos da pesquisa, para nos centrar na pesquisa meramente política, com o papel da imprensa brasileira, do mass media brasileiro. Então, a originalidade da pesquisa, do estudo, é que foi, digamos assim, o fato chancelador para a Universidade Nova de Lisboa aceitar. Então, esse foi o primeiro desafio, porque entendíamos que era importante olharmos um pouco de fora o que havia acontecido aqui, inclusive com o olhar da imprensa lusitana. O segundo desafio foi trabalhar para fazer uma pesquisa como essa, porque tive que percorrer o Brasil inteiro. Eu fui ao Rio Grande do Sul, como disse, para entrevistar o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Ibsen Pinheiro, e fui a Maceió para entrevistar o próprio ex-presidente Collor, como fui ao Recife, como fui a Brasília várias vezes, como fui a São Paulo entrevistar o empresário Mário Amato, que foi o presidente da Fiesp à época do impeachment, à época da campanha, eleição e impeachment do presidente Collor. Então, quer dizer, tive que percorrer esse Brasil inteiro, portanto, com muito dispêndio, não só físico, de tempo, mas também financeiro, porque, infelizmente, o financiamento de pesquisa no Brasil é muito insignificante. Basta que eu lhe diga que, quando eu pleiteei uma bolsa junto ao CNPq, que é o Conselho Nacional de Pesquisa, naquela época a bolsa era de $1.000 para quem fazia um doutorado no exterior. Você imagina, eu fiz na Europa, onde a moeda é o euro, então não dava para nada. E a burocracia era tão grande que eu preferi desistir. Não valia a pena receber $1.000 por mês, tá? Com a burocracia que eu tinha que cumprir. Então eu preferi me financiar, e para isso tive apoio de algumas poucas pessoas, da família, obviamente, que tive que ficar longe da família. Basta que ele diga que eu tinha uma filha, nascida há menos de um mês, quando eu recebi o e-mail da universidade me chamando pelo conselho científico para que eu fosse defender o projeto ainda da tese. Então, só para dar uma dimensão dos desafios como foram, de toda ordem e muito dispendiosos. E o senhor percebe alguma relação entre o fenômeno de participação do povo daquela época com o atual governo Lula?
completamente diferente. Se você verificar o governo Lula, e aqui não vai nenhuma crítica, nenhuma acusação ao governo, estou falando dos fatos, o governo Lula sofreu várias e várias denúncias, né? Você pode citar aí, por exemplo, o Mensalão, né, que é o mais emblemático deles. Aí você tem corrupção dentro do Congresso, você teve várias denúncias feitas pela própria imprensa. E você não viu em nenhum instante nem a imprensa, nem o Congresso Nacional, e muito menos a sociedade brasileira, nem empresários, e nem estudantes cara pintados. Você não viu ninguém se manifestar pedindo sequer a abertura de um processo de impeachment do presidente Lula. E fatos reais, pelo menos divulgados pela imprensa, se tinha, tanto quanto na época do Collor. Então, por que nesse instante não há essa participação? Por que essa diferença em relação aos dois momentos da história, com escândalos tão parecidos, tão similares? É interessante observar isso. A tese também investiga isso e mostra lá, por uma razão muito simples. O presidente Lula pertence a um partido de massa, com mais de 1 milhão de filiados neste país. O presidente Lula tem apoio do Congresso Nacional, ou seja, tem base de sustentação para a governabilidade. O presidente Lula não contrariou nenhum interesse dos donos do poder, que são os empresários brasileiros, muito pelo contrário, estão todos muito felizes com o presidente. Basta ver os lucros dos bancos, né, publicados trimestralmente, basta ver os lucros das empresas, o aumento das exportações brasileiras, e ainda bem que isso está acontecendo, porque isso é bom para a economia brasileira. O presidente Lula, diferentemente do presidente Collor, tem uma boa inserção com a sociedade. O presidente Collor começou com os descamisados, mas depois rompe com eles quando confisca a poupança. Ou seja, enquanto o presidente Lula é considerado pelo Wall Street Journal, que é um dos principais jornais americanos, como o queridinho dos ricos e o bonzinho dos pobres, e porque está aí o Bolsa Família, o Collor só contrariou interesses, né? E parte do que o Brasil é hoje na economia, e aí alguém vai até se chocar, mas isso é dever histórico como pesquisador, como acadêmico, parte do que nós temos hoje na economia brasileira, parte dos grandes lucros, da solidez das nossas empresas, uma parcela significativa das condições que o Brasil tem hoje para atravessar a crise econômica mundial que está atravessando, começa lá no governo Collor, que nós empichamos, que não é defesa do governo Collor, não, que é constatação histórica. Sabe por quê? Porque aquele presidente empichado do poder teve a coragem de abrir os portos deste país. Quem não lembra? Quando é que nós começamos a ter acesso às importações, aos produtos importados? Quem não lembra dos nossos carros, né, que nós consumimos, que eram fabricados no Brasil, que o Collor chamou muito apropriadamente de carroças, e abriu para que os ricos pudessem importar os carros melhores, mais sofisticados do mundo, né? Quem não lembra do cartel do cimento, quando ele quebrou o cartel do cimento que existia aqui no Brasil? Então, o presidente Collor sai contrariando interesses de toda ordem. Bate de frente com o Congresso Nacional, não forma base de sustentação, não quer conversa com político, não recebe político, não tinha partido, vinha de um PRN, onde era ele mais meia dúzia, diferentemente do presidente Lula, tem um partido de massa. Então você vê que são dois momentos muito distintos. Isso por dever histórico, por responsabilidade acadêmica, intelectual, a gente tem que falar dessas coisas. Então, essa participação hoje, no sentido do impeachment, como você me pergunta, ela simplesmente inexiste. Em nenhum dos setores que você jogar ou olhar, você vai encontrar essa manifestação, essa participação. Ou melhor, você não encontrou quando dos episódios, dos escândalos denunciados, ainda que timidamente pela chamada mídia grande. Em sua concepção, atualmente, o povo brasileiro, digamos, né, está mais maduro politicamente? Certamente, certamente. Depois de mais de 20 anos de democracia, nós já temos mais tempo de democracia do que de regime de exceção, depois que nós saímos, né? Nós já vamos aí para 26 anos, se não me engano, de democracia, com eleições a cada 2 anos. Então, nós já exercitamos bastante eleições para prefeitos, governadores, deputados, senadores, presidentes. Nós já elegemos o presidente Collor, tiramos o presidente Collor,
elegemos o Fernando Henrique Cardoso por 2 vezes, né? Elegemos o Lula por 2 vezes, já são 3 presidentes que, se não fosse a reeleição, nós teríamos aqui 6 presidentes já. Então, esse exercício, a cada 2 anos, para eleições municipais, estaduais e federais, aliado à elevação, à participação da sociedade, isso nos permite hoje já termos um traço de cultura política e de exercício democrático já bastante substantivo para que possamos agora avançar na perspectiva da horizontalização da democracia, ou seja, mais participação da sociedade e, consequentemente, melhores resultados para essa mesma sociedade. E diante da crise, né, que já entra no Brasil, você acredita que o Brasil está preparado para suportar? Olha, não sou eu quem acredita, e essa não é minha área, eu não sou economista, embora esteja fazendo meu pós-doutorado em economia no CAEM, na Universidade Federal do Ceará, como você mencionou, mas você olha os principais analistas econômicos, os principais acadêmicos, você vê algumas reflexões mais críticas, pontuais, mas nenhuma delas desmerecem as condições econômicas do Brasil para atravessar essa crise. E tanto isso é verdade, que enquanto se fala de desemprego, recessão, na maior potência do mundo, como é os Estados Unidos, o presidente Barack Obama agora acaba de aprovar no Congresso americano uma ajuda de mais de 800 bilhões de dólares. Para quê? Para socorrer exatamente as indústrias, os bancos, a economia americana. E estou falando da maior economia do mundo. Você está vendo aí o Japão anunciando o fechamento de grandes indústrias. Você está vendo a China fazendo a mesma coisa. Enfim, enquanto você vê isso, você vê no Brasil apenas a diminuição do que estava projetado para crescimento. Nós tínhamos uma projeção de crescimento de 4,5% do nosso PIB e agora foram refeitos os cálculos. Nós deveremos crescer apenas a 3,5%. Quer dizer, mas continuamos crescendo. Não está havendo falta de crédito no comércio, as férias coletivas e algumas demissões não abalam, digamos assim, o eixo, a estrutura da economia brasileira, como tivemos outrora. Então, isso está a demonstrar. As empresas continuam exportando nesse instante, continuam faturando. Como eu disse, os balanços financeiros das instituições bancárias brasileiras, das grandes indústrias, estão aí para demonstrar isso. Então, eu quero crer que nós vamos sofrer, obviamente. Nós não somos uma ilha imunes. Hoje, numa economia globalizada como a que nós temos, obviamente que nenhum país, por melhor que seja a sua condição, deixaria de sofrer alguma consequência, mas não ao ponto de comprometer o nosso processo, a nossa trajetória de crescimento que estamos tendo, felizmente, já há quase 2 décadas. Agora um pouquinho de assunto, vou perguntar para o senhor... Por que você me chama de senhor, por causa dos meus cabelos brancos? Por respeito... Chamo de você, que eu sou seu colega, você é um estudante de jornalismo e apenas eu sou mais velho que você, mas tudo bem, pode ficar à vontade. Ok. Qual a sua maior preocupação como diretor da TV Fortaleza atualmente? Olha, é procurar fazer uma emissora de televisão, uma emissora pública vinculada a um poder, no caso o poder político, a verdadeira representação política da cidade de Fortaleza, diferentemente do que alguns possam pensar, não está no Poder Executivo, está na Câmara Municipal. A televisão, a TV Fortaleza, que eu dirijo, onde apresento um programa, pertence a esse poder. Então, a preocupação é que nós não nos tornemos, digamos, um instrumento chapa branca de publicização apenas, naquela casa, mas muito diferentemente, ao contrário, possamos nos colocar como um veículo de comunicação de mão dupla, do poder com a sociedade, mas no sentido inverso, muito mais dessa sociedade com este poder, né? Para isso, nós definimos uma programação que tem 3 vértices, bem claramente, quando fomos convidados pelo ex-presidente Tim Gomes para implantar a televisão, que é a democracia como princípio, o pluralismo de opinião como linha editorial e a construção da cidadania como meta a ser atingida. E nós temos buscado isso com os conteúdos que colocamos lá, na área jornalística, na área cultural, na área de entretenimento, enfim. Esta é a nossa preocupação, prestar um bom serviço à comunidade, não obstante de uma emissora fechada, a cabo, uma emissora paga, mas disponibilizada online, via internet, durante 24 horas no ar. Então,
As pessoas que não têm TV a cabo podem acessar muito facilmente pela internet toda a programação e interagir, sugerir pauta e reclamar do que não gostaram, do que viram, porque este é um processo natural que nós temos que fazer. Ok. Infelizmente, nosso tempo já está se esgotando. Vou pedir para que o senhor faça suas considerações finais, para então depois a gente encerrar o programa. O que eu poderia fazer de consideração final era, primeiro, aqui uma brincadeira, é dizer que eu começo a tomar consciência de que estou ficando velho. Quando começam a me entrevistar, eu até então nunca fui chamado para dar entrevista, até porque o meu ofício é fazer entrevista. Mas este ano, essa é a segunda vez que sou entrevistado. A primeira vez foi lá na TV+, no programa Contraponto, e agora aqui com vocês. E agradecer, obviamente, a direção da FGF TV, aqui nas pessoas do diretor da televisão, o Jonas Luiz, e do Dr. José Liberato, e toda a direção, aqui o Adolfo Marinho, enfim, tantos outros, e em especial vocês, que fazem aqui o programa Destaque, pelo destaque que me deram, que eu nem sei se faço jus a tanto. Muito obrigado. Com certeza faz. Muito obrigado pela participação. O programa Destaque fica por aqui. Até o próximo programa com mais um convidado em destaque pela FGF TV, canal 14 da NET.